Olá, minha gente de todo o Brasil, eu sou o professor Paulo Lacerda, professor de AFO, Lei de Responsabilidade Fiscal, Administração. Estou aqui no terceiro episódio da segunda temporada do nosso AFO em Dia, nosso projeto, meu e do Estúdio Aulas, para vocês que estão estudando aí para concurso público, aprender a nossa matéria de forma diferente, de forma mais fora da curva, utilizando principalmente notícias, informações do dia a dia e verídica, relacionando com a teoria e os exercícios que vocês estão estudando. Excepcionalmente, neste episódio, nós estamos gravando para vocês, tá? Então vocês estão nos assistindo aí, a nossa gravação, nosso episódio não está sendo ao vivo, tá? Mas isso é excepcional. Por probleminhas técnicos, né? Que vão além, né? Da nossa força, né? Não teve a possibilidade de ter ao vivo, mas claro, você está tendo aí, ainda que gravado, nossa aula, nosso terceiro episódio. E claro, na próxima quinta, com certeza nós vamos estar ao vivo para todo o Brasil, porque nada substitui uma aula ao vivo, né, pessoal? Vocês mandando perguntas, dúvidas para a gente, então não se preocupe, nós estamos com compromisso com vocês no nosso projeto AFO em Dia. Na próxima, com certeza, nós teremos ao vivo para vocês participarem, tudo bem? Vamos começar então, olho na tela, sobre o tema, né, do nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada do AFO em Dia. Pessoal, nós vamos falar sobre renúncia, né? Mas o que significa renúncia, né? Renúncia, pessoal, é de receitas. Mas como assim alguém renuncia a receita? Eu pergunto para vocês aí renunciam receitas? Por acaso, vamos imaginar que você receba uma mesada aí da sua mãe, você que está estudando para concurso ainda, né? Você receba aquela pequena, modesta, mas com todo o carinho, mesada da sua mãe e do seu pai aí para ajudar aí nas suas finanças pessoais. Por acaso, seu pai e sua mãe, naquele mês específico, está passando por alguma dificuldade, né? Aquele valor que ele pensava que ia receber, não recebeu. Né? Sua mãe, por exemplo, teve que pagar algo a mais naquele mês que comprometeu as finanças. Então o que é que você faz então para ajudar sua mãe e seu pai que te ajudaram a vida toda? Você fala assim, pai, mãe, não precisa me pagar nada este mês, né? Olha só, não precisa me pagar, né? Não precisa me dar nada este mês, fica com esse recurso que vocês iam me dar para ajudar aí nas finanças da casa. Então você está fazendo uma renúncia de receitas. Essas renúncias são utilizadas, em regra, para fomentar, né? A regra geral é essa, para fomentar. No caso da vida privada, seria para ajudar os seus pais, né? Não tirar aquele recurso para uma despesa pessoal sua, e sim para a sua casa. Então veja que a renúncia de receita é algo usual, né? Não é corriqueiro, mas pode ser uma coisa usual. No caso do Estado brasileiro, é muito usual, tá? O Estado brasileiro tem um histórico de renunciar a receitas para, por exemplo, atrair empresas para aquela região. Tem regiões no Brasil que, infelizmente, não são muito atrativas pela distância, pela questão da representação. Muitas pessoas não são gabaritadas naquele empreendimento, precisaria treinar pessoas, e sim em outros empreendimentos. Então isso poderia trazer algum malefício para a empresa que queria se instalar lá. Para levar essas empresas para lá, e aí levar o desenvolvimento, o emprego e a renda, muitos governantes defendem a renúncia de receitas por um tempo para que empresas possam se instalar lá. Então a regra geral é essa, é fomentar, atrair, incentivar, seduzir organizações para produzir algum tipo de produto, objeto naquela região. Mas também o governo ele tem que ter a sensibilidade que algumas categorias, alguns segmentos, alguma população dentro da população geral não tem condições de auferir algum tipo de serviço, de contratar um serviço, de adquirir algum objeto. Então o governo sensibilizado por aquele contingente que não tem condições de entrar na zona de consumo, por exemplo, de algum objeto, ele vai lá e renuncia à receita. É o tema central
da nossa aula Renúncia de Receita. E cai muito em prova de concurso. E claro que a gente vai estar aqui indo além, né, da questão do papel. Nós vamos levar em consideração a prática. Então você vai associar o que você já estudou ou o que você vai estudar com a prática. E aí, conciliando essas duas características, com certeza o seu desempenho e performance vai melhorar, o seu conhecimento vai melhorar. Vamos então às notícias, pessoal? Olho na tela. Renúncia de receitas, vamos falar de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, tem um projeto que isenta de IPI, um Imposto sobre Produto Industrializado, a compra de cadeira de rodas. Então, o projeto libera os impostos, né, a aquisição de cadeira de rodas, pode ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Né? Esse projeto de lei do Senado, né, de autoria do ex-senador Pedro Tax, tem parecer favorável. Então, o que em suma, essa notícia está dizendo? O pessoal que utiliza a cadeira de rodas, o pessoal com alguma sequela de acidentes, o pessoal que é paraplégico, o pessoal que é deficiente de alguma relação motora, que necessita ter cadeira de rodas e que automaticamente são pessoas que, por conta da dificuldade locomotora, também tem dificuldade financeira, né? Emprego, renda, para essas pessoas geralmente é mais complicado pela conjuntura social brasileira. Então essas pessoas, elas sofrem mais, por exemplo, para oferir mais renda, pela questão da dificuldade motora, que há tempos era muito pior. Hoje, até pelas leis brasileiras, a inserção dessas pessoas, ainda bem, no serviço público e privado, também aumentou, porque essas pessoas são de gabarito muito diferenciado, essas pessoas têm um intelecto diferenciado, né? Então essas pessoas necessitam ter esse empurrão, literalmente, dentro do serviço público, né, ou na iniciativa privada, para poder colocar em prática, né, todo o seu gabarito intelectual. Então muitos dos serviços não precisam de atividade motora, sim da atividade intelectual. Então, por conta dessa dificuldade, que já melhorou um pouco, mas precisa melhorar ainda mais, né? Essas pessoas têm muita dificuldade financeira de oferir renda. E aí comprar uma cadeira de rodas contemporânea, ou mesmo substituir a cadeira de rodas, enfim, toda uma questão ali financeira que é prejudicial para esse contingente de população. Então o governo, sensibilizado, ele criou essa característica, né, de dar isenção de IPI para a cadeira de rodas para essas pessoas que têm alguma dificuldade locomotora. Então essas pessoas vão ter aí um benefício, vão ter um incentivo para comprar essa cadeira. E do outro lado, o Estado está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro porque ele está renunciando ao IPI. Se essa pessoa comprasse com valor usual, o governo arrecadava o IPI. Nesse caso aí, vai arrecadar ou menos ou nada. Tudo bem, pessoal? Isso é uma renúncia de receitas. Agora, olha o outro slide para a gente ver. A renúncia fiscal soma 400 bilhões, olha só, em 2017, né? Como este ano ainda não acabou, não podemos trazer os dados gerais desse ano. Mas em 2017, o governo, entre aspas, perdeu 400 bilhões de reais e supera gastos com saúde e educação. Então, assim, a renúncia ela é importante. Nós vimos que, nesse caso da cadeira de roda, é muito importante que essas pessoas tenham esse incentivo para comprar cadeira de rodas, até mesmo para oferir mais renda, para oferir emprego, né, e etc. Mas, por outro lado, o governo tem que ter muita responsabilidade na hora dessa renúncia, porque ao perder dinheiro, esses mesmos que tiveram esses benefícios, com toda a necessidade, né, que eles precisam, mas essas pessoas vão ter problemas futuros, porque o Estado arrecada menos e aí vão ter menos calçadas, menos ônibus adaptados, enfim, é toda uma outra área, né, de despesa governamental que o governo vai ter problemas pela essa renúncia. Então essa renúncia, ela não pode ser a bel prazer, ela não pode ser irresponsável, não pode ser desequilibrada, não pode ser com falta de transparência. Tem que ser estudada, tem que ser planejada, colocada em prática muitas das vezes de forma bem sutil e aumentando no decorrer do tempo, para que essa renúncia não seja insustentável, ainda que
com o objetivo supernatural, um objetivo de suma importância, né, para essas pessoas que têm esse problema, mas, por outro lado, essas pessoas também podem sofrer com a falta de recursos governamentais. Então, para que essa renúncia não se transforme em algo empírico, em algo amador, ou que seja algo até eleitoreiro, né? Porque tem muitas empresas que levam vantagens nessas renúncias. Para evitar que tudo isso seja fisiologismo, é preciso que haja responsabilidade. E aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, criando regras, paradigmas, normas para essas renúncias, que são cobradas em prova, a gente vai ver daqui a pouco. Então, olho na tela para a gente ver como é que funciona. Quero renunciar? Quero. Tudo bem, vamos lá. Intenção da renúncia de receita. Intervenção na economia e na sociedade, no desejo de forma direta, fomentar segmentos, que é a chamada função estabilizadora. Por exemplo, como é que eu vou fomentar segmentos? Isentando, diminuindo IPTU para empresas se instalarem naquela região. Então, isso é um fomento para aquelas organizações. Equalizar uma situação de desigualdade, que foi essa situação que eu trouxe, da redução do IPI para o pessoal que necessita comprar cadeira de rodas, por exemplo. Então, essas pessoas vão ter uma certa igualdade, né? Ou melhor, está na equidade nesse processo de compra desse produto aí. E de forma indireta, distribuição de renda, que é a função distributiva. Como é que se faz isso? Quando o governo renuncia uma receita de forma progressiva, como o imposto de renda, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então isso é uma forma de distribuição de renda e, ao mesmo tempo, de forma indireta, de renúncia de receita, já que não tem uma alíquota fixa, né? 20%, por exemplo, vai aumentando, né? Quem ganha mais paga 22, 27 e quem ganha menos vai pagar 17, 15, 11, etc. Entenderam, pessoal? Então é isso que a gente chama de indireta. Claro que a indireta é muito difícil de ser cobrada em prova, ele vai falar mais da direta, que é a função de intervenção. Essa função é uma função bem keynesiana, que é a função, que é a ideologia que defende a intervenção do Estado na economia. Então imagine o seguinte, aqui está uma zona econômica, um segmento. E esse segmento começa a perder área. Né? Por conta da crise, falta de emprego, etc. Então, vendo essa situação, e cada área dessa, são pessoas desempregadas, são pessoas que diminuem a renda, menos turismo, enfim, é uma gama de prejuízo caso esse segmento tenha esse problema de redução. Então vai o Estado e faz o quê? O Estado, que ofere impostos desse segmento, impostos, contribuições, o imposto aí está só como exemplo, ele faz uma renúncia. Ele fala, ó, por 10 anos você não paga imposto de renda, por 10 anos você não paga IPTU, um exemplo, né? Então esse segmento vai começar a ter um fôlego, ó. Ele vai começar a voltar ao que era antes, né? E aí vai diminuir o desemprego, vai diminuir a falta de renda, vai aumentar o turismo. Enfim, com esse segmento voltando ao que era antes, pode ser que esse quinhão aqui ó, de recursos, ao ser renunciado, volte para o Estado no futuro por meio de outros impostos, né, no futuro. Isso aqui, pessoal, é o mundo de Oz, né? Isso aqui é o mundo perfeito. O governo renuncia, o segmento volta o que era antes, ele ofere mais dinheiro, vai mais dinheiro para o Estado, não aquele imposto que ele reduziu, outros impostos. E aí o Estado vira um ciclo virtuoso, né? Só que muitas das vezes ele renuncia e aquele segmento continua ruim, ou mesmo aqueles recursos não voltam para o Estado. Esse é o problema. Regras fiscais. A Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 6º, estabelece que o projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, ou seja, do que aconteceu, sobre receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia que gerem renúncia de receita. Então é isso. E por que será acompanhado? Porque quando eu for aprovar a LOA, eu já vou estimar a receita reduzindo-a, já sabendo que vai ter essa redução. Se não reduzir, pode ter uma emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar vai lá na LOA e diminui o valor por conta desse projeto de lei que está renunciando essa receita. Expressando a aplicação do princípio da transparência e da responsabilidade nas contas públicas. Quando você coloca um acompanhamento dizendo que vai ser renunciado, você está dando transparência e, ao mesmo tempo, está sendo uma pessoa responsável. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, parágrafo 1º, a renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado. Isso é o que determina o parágrafo 1º do artigo 14 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o tema central, né, do nosso terceiro episódio aqui, tá? Então o governo, anistiando, fazendo remissões, tudo isso ele vai, de certo modo, a ajudar, digamos assim, na renúncia de receita. Só um adendo aqui, tá, gente? Que é a concessão de isenção em caráter não geral, tá? Né? O parágrafo 1º determina que é isenção em caráter não geral. Então não pode ser isenção para todo mundo do Brasil, porque nem todo mundo do Brasil está com problemas para ter essa renúncia e fomentar o seu empreendimento, digamos assim, tá? Bom, vamos lá então para as regras fiscais propriamente dita, né? Isso você vai encontrar no artigo 14, né, da LRF. A concessão ou ampliação, leia-se, conceder é ato inicial e ampliar é ato derivado. O que significa derivado? Significa que ele já existe, já teve o inicial, eu estou só ampliando. De incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de... Esse acompanhamento é justamente para evitar atos amadores, mal intencionados, eleitoreiros, fisiologistas, etc. O que deve acompanhar o ato de renúncia? Lembrando que a concessão ou ampliação de renúncia, em tese, tem que ser por lei. Vai acompanhar a lei atos obrigatórios e atos discricionários. Lembrando que o discricionário não é você não ter nenhum, é você ter um ou outro. Você vai escolher um ou outro desses dois que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, primeira coisa obrigatória, tem que atender a LDO. Deve-se atender a LDO quando você for fazer uma renúncia. Por exemplo, a LDO está dizendo que é proibido renunciar a IPI naquele ano. Então não posso renunciar a IPI, porque eu tenho que atender a LDO. Outra coisa que é obrigatória, eu tenho que demonstrar o impacto orçamentário e financeiro no ano da renúncia e nos 2 anos seguintes. Ou seja, o impacto que eu tenho de demonstrar é trienal. Então, por enquanto, nós temos 2 coisas obrigatórias. Atender a LDO e dizer o impacto por 3 anos. Agora vamos aos discricionários. O primeiro discricionário é demonstrar de que a renúncia foi considerada na estimativa, reduzindo, né, a estimativa de receita na LOA. E, então são 2 coisas aqui, não afetar as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO, que é o anexo de metas fiscais. Então eu tenho que demonstrar, pessoal, que isso foi considerado na receita, quem está renunciando à receita deve considerar isso, porque não vai ter o recurso, e não afetar as metas de resultados fiscais. Né? Por exemplo, não deve afetar o chamado resultado primário. Ah, se eu for renunciar, vai prejudicar o resultado primário. Então não pode. Tudo bem? E o outro
são as chamadas medidas de compensação. Por exemplo, eu reduzi o IPTU, tá? Para quem pintasse a casa de amarelo, tá? Mas eu vou aumentar o quê? Ó? O IPVA, para compensar a diminuição do IPTU. Então, a medida de compensação no período mencionado. Então, se for 5 anos, tem que ser 5 anos de medida de compensação. Por meio do aumento da receita, proveniente de elevação de alíquotas, que são percentuais ou valores monetários, ou ampliação da base de cálculo, tá? Era, por exemplo, motor, mas agora pode ser de vento, né? Eu só vou aplicar IPVA em carros. Mas agora eu vou aplicar, por exemplo, em carros em carros de brinquedo. Beleza. Então, eu ampliei a base de cálculo, tá? E o 2 é majoração ou criação de um tributo ou contribuição. Então, eu vou lá e crio, por exemplo, o imposto sobre andar na calçada, o ISAC. O imposto sobre andar na calçada. Eu crio e pronto. Esse imposto aqui que eu criei vai compensar o IPTU, ou majoro um. Por exemplo, o IPTU alcança casa, apartamento, mas agora vai alcançar casa de cachorro. Entendeu? Eu majorei, eu estendi para alcançar a casa de cachorro. Então você tem uma casa de cachorro aí na sua casa, feita de alvenaria, etc., vai pagar IPTU agora. Tudo bem, pessoal? Ah, tem um detalhe importante aqui, ó. Um detalhe super importante. No discricionário, eu vou escolher este aqui ou este aqui. Então é ou, ó. Já no obrigatório, eu não vou escolher. Então vai ser atender a LDO e o impacto orçamentário e financeiro. Mas no discricionário eu vou escolher pelo menos um deles. Então, olha só. Assim, temos o seguinte dispositivo que são obrigatórios acompanhar o ato de renúncia. Primeiro, atender a LDO. Segundo, é dizer o impacto orçamentário e financeiro. E o terceiro é estimativa na lua e não prejudicar as metas ou compensar por meio do aumento de receitas lá na frente. Então é 1, 2 e 3, ó. Um ou outro. Então são 3 obrigatórios, viu, gente? Porque no discricionário tem que escolher um ou outro. Já foi cobrado em prova, tudo bem? No caso de se operar pela compensação, então eu escolhi a compensação, não quero mexer com a LOA. O benefício que vai ser dado só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas. Então, quando eu for compensar, essa compensação tem que acontecer antes do ato da renúncia. Eu tenho que compensar num dia para renunciar no outro dia. Tudo bem? Quer se manter o princípio do equilíbrio fiscal com isso, né? Por quê? Se eu deixar para compensar depois, imagina aí no Brasil, né? Como as pessoas deixam sempre para a última hora, né? Então eu vou compensar lá no final, daqui a 3, 4 meses, o que porventura pode prejudicar o processo. Então, para manter o princípio do equilíbrio, eu compenso e depois renuncio, dentro do processo de renúncia. Não são consideradas renúncias. Então, não é considerada renúncia, vou completar aqui, ó. Não é considerada renúncia para fins fiscais, estando imunes, né? Então, as regras da LRF. Então, eu posso renunciar às próximas sem seguir as regras anteriores, atender a LDO e etc. As alterações das alíquotas, e somente só das alíquotas, que pode ser um percentual ou um valor monetário, do IPI, do IOF, do II e do IE. Produto industrializado, operações financeiras, imposto sobre importação e de exportação. Pois são chamados impostos extras fiscais ou regulatórios, usados normalmente pelo governo para intervir na economia de forma tempestiva e urgente. Então, como ela tem que ser tempestiva e urgente, eu não posso esperar as regras da LRF. Eu já faço isso, amanhã já está valendo. E B, há o cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos de cobrança. Custo de cobrança a gente chama de custos de mobilização. Por exemplo, um amigo seu está te devendo R$10
e esse pessoal mora no outro lado da cidade. R$10 ele está te devendo. Ele fala assim, ó, vem aqui buscar que eu te dou os R$10 que eu estou te devendo. Só que você, de ônibus, de táxi, de aplicativo, de bicicleta, enfim, toda vez que você utilizou um transporte para ir buscar os R$10, deu sempre, no mínimo, R$12. R$12. Então, esses R$12 que você vai gastar é mais do que a dívida que seu amigo vai te pagar. Então, a gente diz que o custo de mobilização para ir buscar o dinheiro é maior. Então, você liga para ele e fala, ó, fica com os R$10, não precisa me pagar não. Você está renunciando uma receita, onde essa renúncia é menor do que o custo de mobilização para ir buscar. Então, a legislação entende, invocando o princípio da insignificância, que isso não é renúncia de receita. Vamos apagar aqui. Atenção, se há projeto de lei de renúncia tramitando no Congresso Nacional, então está aqui, LOA, e aqui, ó, do lado, está tramitando um projeto de renúncia, que tem nada a ver com a LOA, tá? Renunciando, IPTU, não sei de quê. Haverá a possibilidade de emenda de receitas ao projeto de LOA. Então o deputado pega o que vai ser renunciado e emenda o orçamento, reduzindo essas receitas, tudo bem? Então existe emenda de receita de renúncia, desde que essa renúncia esteja tramitando em uma lei, né, na periferia da LOA. Vamos então ao nosso julgamento. Vamos lá, vamos ver como é que os examinadores cobram isso aqui em prova. Tudo bem, pessoal? Se um incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, é ampliado, dispensa-se a estimativa do impacto orçamentário financeiro fornecida anteriormente, né, porque ele está sendo ampliado, ele já foi fornecido anteriormente, no momento da concessão. A resposta, pessoal, está falsa, não dispensa. Por quê? Porque o artigo 14 fala, a concessão ou ampliação de incentivo exige justamente esse impacto orçamentário financeiro, tá? Aqui o estimativo do impacto orçamentário financeiro. Então não adianta você só conceder. Quando você amplia o que você já concedeu, também é considerado renúncia. Resposta falsa. No caso de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, é facultado o acompanhamento de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e, claro, nos dois seguintes. Falso também, não é facultado. Isso aqui é um acompanhamento obrigatório. Próxima. A garantia de equilíbrio nas contas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e condições para a renúncia de receita e para a geração de despesas, é um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, ele não incluiu só a renúncia, ó. Ele incluiu metas, de receitas e despesas, geração de despesas, tudo isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, correto. A renúncia, apesar de ser do lado das receitas, pode trazer prejuízo para o nosso país. Não se considera a renúncia, e aí não precisa seguir as regras da LRF, de receita, o aumento do número de beneficiários de um incentivo fiscal regularmente concedido nos termos da lei. Isso nada mais, nada menos de que, quando eu aumento o número de beneficiários, né, o número de beneficiários, então era até 60 anos, agora vai ser até 65. Eu estou ampliando, pessoal. E quando eu faço uma ampliação, isso também é renúncia, segundo o artigo 14 da LRF. Então a resposta está incorreta. Para que haja renúncia de receita, a LRF determina que é necessário, então é obrigatório, cumprir o disposto na LDO. Certo, é uma das obrigações você respeitar o que determina a nossa LDO. Os atos que provocarem renúncia de receita somente poderão entrar em vigor quando forem acompanhados de medidas compensatórias constituídas pela majoração de outros itens de receita ou pelo cancelamento de despesa. Gente, essa questão está errada por dois motivos. Primeiro, medidas compensatórias entram nos atos discricionários, tá? Então, por ser discricionário, eu não preciso seguir. Então, somente deixou a questão falsa. Por quê? Nós já vimos que o ato de renúncia deve ser acompanhado por atos obrigatórios e atos discricionários. Sendo que os discricionários você tem que escolher ou um
ou outro, tá? No obrigatório, tem que ser todos, que é atender a LDO e dizer o impacto. No caso do um ou outro do discricionário, eu tenho que estimar isso na LOA e não impactar metas. Ou ter medidas de compensação. Então, como eu posso escolher compensação ou não, o somente compensação deixou falso. E tem outra, constituída, se tivesse certa, constituídas pela majoração de outros itens de receitas ou pelo cancelamento de despesa. Cancelamento de despesa não está na LRF. Tudo bem, pessoal? Beleza. Se o governo federal alterar alíquotas do imposto sobre produto industrializado, o famoso IPI, que inclusive está ilustrando o nosso episódio lá no comecinho, o IPI da cadeira de roda, né? Porque a cadeira de roda é industrializada, então tem IPI nela. De modo a reduzir o montante global da receita tributária, não precisará promover as medidas compensatórias previstas para o caso de renúncias de receitas. A questão está correta, mas toma cuidado, tá? Não é qualquer renúncia de IPI que vai acontecer isso. É somente quando tem alteração de alíquotas. Por exemplo, se houve alteração na base de cálculo, aí sim, ó, precisa respeitar as renúncias, porque a base de cálculo não está no rol das exceções, só a alteração de alíquotas. Na apreciação do texto do projeto de lei orçamentária pelo Congresso Nacional, poderá ser apresentada emenda que configure emenda ao projeto de LOA, que configure renúncia de receitas decorrente de projeto de iniciativa do Legislativo, que deu essa renúncia. Então aqui um parlamentar, ele foi lá e criou uma lei de renúncia. E a LOA chegou aqui, ó, a LOA chegou para tramitar. E aí esse mesmo deputado, por exemplo, pode emendar, né, porque essa lei de renúncia aqui, ó, ela vai reduzir a receita. Que o presidente da República, ao enviar o projeto de LOA, nem sabia que essa lei estava tramitando no Congresso. Porque muitas das vezes também pode ser depois da LOA ser enviada. Então essa emenda ela vai reduzir justamente aquele valor que a lei renunciará lá no futuro. Então a resposta está correta. Próxima, o artigo 14 da LRF delimita as condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Segundo o parágrafo 1º desse artigo, a renúncia compreende anistiar, remissão, subsidiar, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquotas ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Tendo o texto acima como referência, assinala a opção correta referente à renúncia de receitas. Vamos lá. A anistia é o ato que autoriza o perdão de penalidades por ilícitos fiscais, dispensando o pagamento dessas penalidades, como, por exemplo, as multas. Essa já é a resposta correta. Crédito presumido reduz a base de cálculo na incidência de determinado tributo. Essa é a resposta da falsa. Subsídio é um incentivo financeiro desvinculado de qualquer tributo, por meio do qual são transferidas receitas públicas para o particular. Isso não é subsidiar. Subsidiar é você reduzir o valor de preços para ajudar na redução de preços de algum tipo de produto que está aumentando de preço, por exemplo, para o consumidor final. Então, não é subsídio. A restituição. A restituição é um incentivo de natureza fiscal e aparece no orçamento público sob a forma de receita. Gente, restituir é despesa. Né? Você está restituindo, tipo restituição do imposto de renda. Né? Isso não é renúncia, porque você pegou a mais do que você pegou. Né? Você pegou a mais do que deveria pegar. Então não pode. E letra E, a isenção. Isenção é o ato, não confundir isenção, muita gente erra em prova achando que isenção é imunidade. Cuidado, imunidade, pessoal, é para sempre, viu? E é cláusula pétrea da Constituição brasileira, é para sempre. E isenção é temporária,
É dado ali em certas circunstâncias, né? É o ato do Poder Executivo que dispensa o pagamento de tributos em virtude de reduzida importância dos seus créditos ou das condições de determinada região geográfica. Falso, isso não é incentivo. Isso seria um benefício, né? E não uma isenção. É um benefício pela questão geográfica, ser muito distante, ninguém quer comprar lá e etc. Beleza? Eu não sei se eu lembro, né, se eu falei do crédito presumido, né? Mas o crédito presumido é como se fosse um ressarcimento. É como se fosse um ressarcimento dado, principalmente quando produtos são produzidos em um lugar do Brasil, mas vendidos em outros lugares do Brasil. Ok, pessoal? Próxima. A Prefeitura Municipal de Vermelho concedeu isenção de IPTU aos proprietários cujos imóveis fossem pintados de cinza. Tá, isso aqui é uma representação, obviamente, para prova, isso não, na prática não existe, né? Nos termos previstos da LRF, essa medida, vamos lá, não é renúncia de receita? É, né? Está tendo isenção de IPTU para quem pintar assim, né? Uma vez que o critério adotado não pode ser considerado como ferramenta de justiça social. É necessário, entretanto, o atendimento ao disposto da LDO. O restante está correto. É renúncia de receita? É, pois se trata de isenção de caráter geral. Não, pessoal, não pode geral, é não geral. É só para quem pintou de cinza, quem pintou de amarelo não ganha, né? E tem que respeitar a LDO. É renúncia de receita? É, mas não será necessário o atendimento ao disposto na LDO. Falso. É preciso respeitar a LDO. D. É renúncia de receita, uma vez que corresponde a tratamento diferenciado. É necessário o atendimento ao disposto na LDO. Por enquanto é a resposta correta. E a letra E. Não é renúncia, claro que é renúncia. Uma vez que IPTU se trata de imposto progressivo, pode até ser, conforme previsão constitucional. E é necessário o atendimento à LDO, isso é correto. E assim, terminamos nosso terceiro episódio da segunda temporada do nosso AFO em Dia, esse projeto que tem a intenção, né, de alinhar a prática à teoria, para você ver que realmente aquilo que você está estudando é aplicado na prática, existe na prática e influencia a sua vida e a sua cidadania. Então, nossa intenção também é que você se antene ao que está acontecendo no nosso país, para que você não só passe no concurso, que é o que a gente quer, obviamente, mas que também você leve consigo uma cidadania, um requinte lá de cidadania. Tudo bem, pessoal? Só lembrando que este episódio, excepcionalmente, foi gravado, não teve participação ao vivo, tudo bem? Tanto que eu não chamei ninguém, não perguntei nada para ninguém, né? Mas que no próximo episódio, e claro, nos próximos episódios das próximas temporadas, com certeza nós estaremos aqui ao vivo com a sua participação, que é primordial para engrandecer esse projeto. Tudo bem, pessoal? Então, AFO na veia, obrigado aí por vocês estarem assistindo e claro, né? Não esqueçam, vou até passar aqui para vocês também, né? Para não esquecer, obviamente, as nossas redes sociais é @professor Paulo Lacerda. Pode acessar lá no Instagram, no Facebook. Lá você vai me encontrar, Professor Paulo Lacerda, @Professor Paulo Lacerda, e lá você vai ter mapas, dicas, notícias, links, materiais, exercícios, para você ir acompanhando o AFO com outra perspectiva e, claro, os nossos métodos. Tudo bem, pessoal? Também convido a vocês a conhecer nossos cursos aqui, né? Nosso curso de AFO, LRF, exercício, teoria, com PDF, sem PDF. Você vai ter aí os nossos cursos totalmente atualizados, antenados com as melhores e maiores bancas do país, para você se atualizar. Tudo bem, pessoal? Então agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.